Quais as escolhas do povo negro para criar com os sons do mundo? A composição musical como afirmação do coletivo e das convivências horizontais. Tambor que toca só, toca triste. Contamos nessa sala com a presença, então, dos palestrantes, o professor Sandro Cartier Laranjeira, da Universidade Federal de Santa Maria, do professor Eduardo Guedes Pacheco, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, da mediadora, a professora Marta Iris Camargo Messias da Silveira, da Unipampa. Vamos dar início, e em nome, então, do professor Roberlene Jorge, em nome da reitoria, eu peço que a professora Marta faça a sua saudação. Boa noite a todas e todos. É um prazer nós estarmos aqui no terceiro ciclo de webinários da ADAF. A ADAF é a nossa assessoria de diversidade, ações afirmativas e inclusão, e nós estamos, então, dialogando, né, no país afora, sobre as questões temáticas de raça, etnia, gênero e as pessoas com deficiência. Essa noite, então, nós convidamos 2 professores, 2 pérolas da minha cidade, somos conterrâneos, e são 2 pessoas que eu acompanhei a deles, né, ora em Santa Maria, ora fora de lá, porque eles são reconhecidos internacionalmente, né, e construíram o seu profissionalismo, levando música para todos os cantos desse país, fora dele, e são 2 ícones que nós temos no nosso estado. Então, sejam bem-vindos, Edu Pacheco e Sandrinho, que eu chamo carinhosamente, mas é Sandro Cartier. Dizer que para nós é uma honra trazê-los nesse espaço. Há bastante tempo nós estávamos pretendendo dialogar com a questão da musicalidade negra, da musicalidade black, e nós estávamos buscando um caminho, né, para chegar até essa temática pelo Rio Grande do Sul, porque quando a gente fala em percussão, as pessoas costumam pensar, né, do centro-oeste do país para lá, para o nordeste, para o norte, e não pensam o Rio Grande do Sul como uma potencialidade percussiva. Então, por conhecermos esse trabalho, né, e por nos referenciarmos por esse trabalho, nós buscamos esses 2 professores que estão em universidades diferentes, mas que estão aí construindo possibilidades a partir da militância negra, a partir da musicalidade negra, ensinando e aprendendo, é claro, né, com todos e todas, por onde eles passam. Então, gostaria de dar uma boa noite a todos os ouvintes e todas as ouvintes, dar um abraço especial para os meus colegas de ADAF, que a gente tem tido um trabalho bem grandioso de organizar esses webinários pela complexidade das nossas temáticas, e dizer que hoje vai ser uma noite negra, musical, né, e afetiva. Então, mais uma vez, sejam todos e todas bem-vindos. Obrigada, professora Marta. Passo, então, a apresentação dos palestrantes. O palestrante, o professor Eduardo Guedes Pacheco, possui graduação em música, bacharelado em percussão e mestrado em educação pela Universidade Federal de Santa Maria. É doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na linha de pesquisa Filosofias da Diferença e da Educação. Professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, é presidente do Núcleo Estruturante Docente do curso de Música, licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. É coordenador dos grupos de pesquisa Arte-DIF, Arte, Diferença e Educação, grupo que envolve os cursos de licenciatura em Música, Dança, Artes Visuais e Teatro da UERGS e do ZIP, Zona de Investigação Poética, grupo de pesquisa interinstitucional com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professor do programa de pós-graduação em Educação da mesma universidade. Também o segundo palestrante, o professor Sandro Cartier Laranjeira, é doutor em Educação pela Universidade de Passo Fundo, possui graduação, bacharelado em Percussão pela Universidade Federal de Santa Maria e mestrado em Educação pela Universidade de Passo Fundo. De 2000 a 2012, foi professor da Universidade de Passo Fundo, realizando paralelamente diversas atividades como músico, produtor e diretor musical de espetáculos,
de música e teatro. Atualmente é professor do curso de Música e Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria e integrante do grupo de pesquisa em inclusão digital na linha de pesquisa Tecnologias e Metodologias de Inclusão Digital. A nossa mediadora, a professora Marta Messias, é doutora pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria e licenciada em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria. É professora adjunta da Universidade Federal do Pampa, no curso de Licenciatura em Educação Física, coordenadora do Núcleo de Estudos e de Cultura Afro-Brasileira, NEAB Unipampa, presidente da Comissão Especial de Estudos sobre História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena da Unipampa. Atualmente é membro do Grupo de Pesquisa CNPq, Linguagem, Cultura, Sociedade e Educação, e assessora de Diversidade, Ações Afirmativas e Inclusão do Gabinete do Reitor. Professora Marta Messias, convido então para mediar este webinário. Bem, passamos a palavra então para o nosso professor palestrante Edu Pacheco. Boa noite. E antes de mais nada, agradecer o convite da Marta, dizer que sou um fã, né, que acompanho o trabalho lá em 95, 96, que eu cheguei em Santa Maria para estudar percussão, e a Marta já atuando, bombando, lutando, guerreando, né, em nome da luta antirracista, da luta contra o machismo, né, em nome das mulheres. Ela é de família de guerreiros pretos de Santa Maria, reconhecidamente, né? Então é um prazer estar aqui e estar te novamente reencontrando para a gente poder atuar. Não posso deixar também de falar do Sandro Cartier, que quando eu cheguei em Santa Maria foi a pessoa que me acolheu para fazer o curso de música e percussão em Santa Maria, me recebeu de braços abertos, me adotou lá e foi meu brother, meu parceiro. Então, quero agradecer muito, agradecer à universidade e dar parabéns pela iniciativa, né, de criar esses momentos para que a gente possa estar, de alguma forma, em movimento, né, um movimento parado, né, um movimento sem se mexer muito, mas em movimento. Eu vou convidar vocês para a gente falar de música, começando com música, tá? Então, eu vou colocar aqui no chat um link, tá? E aí eu conto 3, 2, 1, e as pessoas vão e cada um ouve do seu aparelho, do seu fone de ouvido, tá? É bem curtinho, é uma música do isolamento social, mas é uma música de percussão, é uma música de ritmo. E aí a gente começa o nosso encontro musicalmente. Então, eu conto 3, 2, 1, cada um vai no seu link e a gente ouve junto, tá? Pode ser, pessoas? Vou contar. 3, 2, 1.
Voltamos? Então, eu queria... Eu descobri, era eu que estava aqui aberto com um treco aqui, perdão. Então, eu fiquei pensando, será que tem alguém já falando, já intervindo na live? Tá, me perdoe, era o meu YouTube aberto, perdão. Então, eu gostaria de começar a nossa conversa, primeiro, criando uma atenção, né, para esse momento que a gente está vivendo, de revoltas e de manifestações que se espalharam pelo mundo a partir do assassinato, né, do Floyd lá nos Estados Unidos. Que, infelizmente, para quem está acompanhando a luta antirracista há mais tempo, não é nenhuma novidade. Mais uma vez, a branquitude, mais uma vez o racismo, mais uma vez a intolerância, toma a frente e mostra suas armas. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção para a nossa conversa é que, se nos Estados Unidos aquele acontecimento, que deve se repetir, não ser filmado, lá nos Estados Unidos deve se repetir mais de uma vez, e não é filmado, esse acontecimento quase está comum no Brasil. Se a gente olhar para trás agora, aí, só de pandemia, e 2 meses para trás, quantas pessoas que a gente soube que morreram pela polícia entrando nas favelas, nos lugares, nas casas, dando tiro e matando. Então, eu queria chamar a atenção para, infelizmente, para a recorrência desses atos de violência que tem acontecido muito afora, e em especial esse ato nos Estados Unidos que está provocando manifestações no mundo inteiro, e para nós que estamos convivendo com isso há algum tempo, e numa perspectiva de repetição. Então, eu queria começar a nossa conversa chamando a atenção para a necessidade de a gente construir modos de atuação e de enfrentamento para isso, e que se a sedução, né, do acontecimento nos Estados Unidos servir para que nós atentemos para o que acontece aqui na mesma intensidade e velocidade que acontece lá, que seja feito, então. Então, falar, então, de música preta, né? Eu sou músico e educador desde que eu sou músico e desde que eu sou educador. As coisas se misturaram desde muito tempo. A minha história uma troca de dar aula, de ser aluno, de ser professor e tocar, né? Por aí. Fui fazer o curso de percussão em Santa Maria, e lá a ideia de relação da minha atuação como educador musical através da percussão se consolidou, e tem sido das minhas frentes de trabalho pensar, né, a música e a educação musical e a percussão, né? E essa frente de atuação teve muitas vezes em espaços de inclusão, ditos de inclusão social, projetos sociais, coordenando, participando, né? E a minha principal ferramenta de luta musical, artística, sempre foi a percussão. Então, eu queria começar falando sobre o que eu vou chamar aqui como assinatura da música negra, assinatura da música preta. Mas, para poder falar dessa assinatura da música negra, dessa assinatura da música preta, eu vou ter que falar da música europeia, eu vou ter que falar do cânone majoritário europeu.
para poder estabelecer uma relação e apontar para vocês o que é marca, o que é assinatura do que a gente está chamando de música preta. Também porque essas assinaturas de escolha de fazer sonoro, de fazer musical, elas vão se alargar por os modos que essas sociedades se constituíram e se constituem. A escolha sonora, a escolha musical, a escolha dos sons, ela é também a escolha dos modos de viver e de como se relacionar com o outro. Então, eu quero começar falando de como a música europeia se constitui. Tomando como referência o século VI, com o canto gregoriano, de uma música que vai colocar o canto numa perspectiva de exercer sua espiritualidade. Então é sempre uma música jogada para o céu, jogada para cima, numa perspectiva de transcendência, de buscar o alto, através do canto. Tá? Aí essa história do século VI, ela vai andando na perspectiva que a escolha dos sons que vão fazer parte dessa música são escolhas que, ao longo do tempo, vão excluindo determinadas sonoridades. A música europeia, ela vai se articulando de um jeito que o que é ruído, que o que é sujeira, em determinados períodos históricos, sons que produziam desconforto para esse ouvido, foram sendo jogados fora. E aí, nessa perspectiva, um conjunto de sonoridades que compunha o fazer musical desse lugar do mundo foi jogando fora coisas, sonoridades, instrumentos, modos que ofendiam essa ideia de cada vez mais construir um fazer sonoro que é, vamos chamar assim, que exclui aquilo que não é consonante, aquilo que não é tranquilo, aquilo que não dá tranquilidade. Então, num super resumo ousado da minha parte de fazer uma apresentação da história da música europeia, ela é o exercício de jogar para fora da música tudo que é ruído, tudo que é sujeira, tudo aquilo que não promove o que eles elegem como consonância. E aí a gente vai ter, desde o canto gregoriano até o final do século XIX, uma intensa vontade de desenvolver harmonias e melodias que se encaixam, que produzem uma limpidez, uma clareza, estou falando clareza de propósito, tá? Que produzem uma clareza sonora aos ouvidos de quem a assiste. A gente não pode nunca esquecer do movimento de transcendência que essa música promove, e em especial a música erudita europeia, que é sempre, até o século XIX, uma música que é jogada para tratar do Deus Uno. E esse Deus Uno está fora, ele não está na Terra. Então, é uma música de transcendência. E aí, ao jogar essas coisas para fora, ela joga modos de fazer música fora também. Então, tudo que ofende a melodia cristalina do instrumento que tem que ser ouvido, a flauta que tem que tocar a melodia, os violinos que tem que serem ouvidos nos seus solos, os encadeamentos harmônicos, eles não podem competir com nada que venha de fora. E nessa jogada, os instrumentos de percussão são jogados para fora. As músicas que têm pulsação, que têm ritmo forte, são jogadas em segundo plano para que as músicas com desenvolvimento melódico e harmônico
possam alcançar o seu lugar de fazer. E aí a gente chega no grande exemplo disso, que é a sala de concerto contemporânea, moderna. A sala de concerto ela tem que jogar para fora todos os ruídos que não são a música. Por quê? Porque a gente chega no ápice da ideia que fazer a música, ouvir, é fazer um recorte da vida transparente, claro que a gente possa ouvir todas as melodias, as harmonias, o som da rua não pode competir com isso. E quem é S? S, desliga seu microfone. Eu tenho pais idosos, então eu poderia colocar o vídeo. Aê, pode crer. A sala de concerto, então, exclui a rua, exclui o que é viver naquele momento, para não atrapalhar o som. Eu quero dar um exemplo bem chinfrim, para quem já foi em concerto de música erudita, que é, vocês sabem que muitas músicas eruditas, elas têm um silêncio para separar partes da música, né? Uma música de 3 movimentos tem silêncios entre os movimentos. Quantas vezes eu já vi um maestro brigar com a plateia porque teve palmas entre um movimento e outro? Por quê? Porque não pode sujar a música. Não pode interromper aquele momento. Outro jeito de falar da música europeia é que ela é a história da limpeza. Ela vai se desenvolvendo para jogar tudo que é da diferença, tudo que é do diferente para fora. A dissonância, o pulso rítmico, os tambores, os chocalhos. E aí, a minha primeira provocação forte, porque a história da música europeia é a história da sociedade europeia. É a história da declaração da exclusão, da diferença. A sociedade europeia é a sua música. Tenta ser a sua música. Sem ruído, sem sujeira, sem barulho, sem diferença. Mas aí, fazendo essa explanação, eu quero falar da música preta. Que se a música europeia escolhe jogar para fora o que é ruído, escolhe jogar o ritmo por um canto de subalternidade, escolhe jogar o ruído por um canto de subalternidade, o ritmo por um canto de subalternidade, a música africana se esmera para não jogar a vida para fora do fazer musical. Uma coisa importante que eu tenho que falar, que vai me dar subsídio para falar da música preta, é que essa música que preza pela não sujeira, pelo não barulho, pela não dissonância, é uma música que preza pela hierarquia, pela verticalidade. Tem instrumento que é mais importante que outro. Sonoramente, tem nota que é mais importante que outras. Tem caminhos melódicos que são importantes e caminhos harmônicos que não são importantes. É toda construída numa perspectiva dialética de escolha entre sim e não, e o que vale e o que não vale. Aí eu vou falar de música preta. Eu vou falar das escolhas da música preta para fazer música. A primeira delas é que o ruído não vai embora. O ruído tem que ficar. Fica, ele constitui. A segunda coisa que eu vou falar é que a música preta, ela é feita uma perspectiva de horizontalidade. Ela não se constitui a partir nem nas suas melodias, nem nos seus ritmos, numa ideia de que tem
alguma coisa que é mais importante que a outra. E se a gente está falando de uma música que é vertical, é horizontal, a gente vai poder trazer isso para pensar como várias sociedades africanas se organizam numa perspectiva de horizontalidade e de coletividade. Esse grupo musical que toca de forma horizontal faz parte de um grupo social que, ao contrário do Ocidente, da Europa, do caminho proposto pela razão, pela positividade e pelo cristianismo, não acontece para a sublimação de uma individualidade e para a alimentação do indivíduo. É essa música que se faz na horizontalidade, que tambores, instrumentos melódicos e vozes atuam sem que a nota mais importante defina, é também uma sociedade que se organiza de um jeito que o seu entendimento de identidade só pode acontecer na perspectiva e na relação com o outro. Então, tomando como provocação o que o Muniz Sodré nos diz em vários seus livros, né? Diferente da cultura europeia, que estabelece uma relação de alimentação individual e salvamento individual desse eu, desse indivíduo, a partir da exclusão daquilo que não é o eu é aquilo que eu não sou. Através da música africana, o outro, o eu, só pode ser com o outro. E essa experiência sonora faz dessa música uma música que não se pauta pela escolha da nota mais importante ou do instrumento mais importante, mas sim de se jogar numa vontade ritmológica, de ritmologicamente construir um mundo sonoro rítmico que produz musicalidade. Posso compartilhar com vocês um videozinho para dar esse exemplo? Deixa eu achar aqui o vídeo e já coloco aqui para vocês. Ah. Depois eu acho. Eu não achei agora. Então, a música negra é uma música, em primeiro lugar, que toma o ritmo como a sua matriz de criação, seu principal lugar. Só que aí o ritmo, ele não vai ser um suporte para a melodia. O ritmo vai ser a sua principal fonte de criação. E aí a gente vai ter tramas rítmicas que vão definir o cenário sonoro. Outra perspectiva da música africana é a repetição. Se a gente tomar como referência a música tradicional europeia, o desenvolvimento da melodia, as repetições da música europeia, elas se dão espaçadamente. A melodia toca, aí depois começa de novo. Na música africana, essa repetição é muito mais intensiva. É nessa repetição, como a música que eu compartilhei com vocês, que saltam as diferenças. E uma coisa que eu quero deixar assim, muito marcada, essas músicas,
e, por sua vez, a sociedade africana, os modos de viver africano, eles se constituem a partir do e não da negação. Não é uma relação que se pauta dialeticamente. É uma relação que pauta pela adição. E aí, para falar disso, dessa adição, eu começo a falar de música brasileira. Porque, ao chegar escravizados, homens e mulheres, nesse país, em vez de, ou melhor, é na relação com essa terra, com esses lugares, com as pessoas aqui, com os portugueses que vão e vêm, com europeus que vão e vêm, que nasce uma música brasileira. E essa música brasileira, ela carrega algumas marcas. Uma delas é o ritmo. Esse ritornelo ritmo que se pauta. A outra marca dela é a canção. Ou melhor, a canção não, errei o conceito. É o cantar, né? Se a gente vai olhar lá no canto gregoriano, ou melhor, os jesuítas, eles começam a catequizar índio cantando, né? Essa coisa de cantar com a batucada, essa misturada europeia de vai e vem, faz nascer o que a gente conhece por muitas coisas fora do Brasil, Brasil afora, que são as manifestações populares, que o canto e o tambor estão juntos, né? Várias manifestações que a gente tem por aí. Eu quero dar o exemplo dessa música que nasce no Brasil com marca negra que não existe em lugar nenhum. E para marcar esse exemplo que eu estou dando da africanidade como um povo que escolhe um modo de atuar na perspectiva do da adição, do estar junto. Um exemplo desse estar junto, que é muito interessante, é o que a negritude no Brasil construiu em relação ao mundo indígena, ao mundo dos nativos aqui, né? Em reconhecimento ao nativo, a negritude constrói, inventa, reverencia, por exemplo, entre suas entidades espirituais, a figura do indígena. Isso é um exemplo de comunhão, de estar junto, não é de negação, né? As escolas de samba, o Sandro e a Marta somos de escola de samba, de origem, assim, de família, cada um no seu lugar. Quantos de nós não vimos as tribos indígenas desfilando nos carnavais? Isso é um exemplo da relação que a negritude estabeleceu com o nativo aqui. E é o exemplo que eu quero dar dessa outra conexão, dessa música que nasce, é o samba. O samba é uma música que está aqui, não tem em nenhum outro lugar do mundo e tem assinatura negra. Na perspectiva não dialética, mas aditiva. Uma música que tem o ritmo como principal marca. Esse ritornelo rítmico que vai produzindo diferença. E aí, aqui é uma outra história, que é para falar de samba, né? O samba que vai se constituindo aí como um lugar de crônica do mundo, né? Para falar dos seus lugares. Então, assim, encerrando para dar a palavra para o Sandro, a marca da música preta é uma marca de horizontalidade, que escolhe não botar para fora os seus ruídos e os seus barulhos. É uma música que investe na criação ritmológica de uma maneira horizontalizada, onde notas melódicas e harmônicas vão compor junto com o ritmo um cenário sonoro diferente da música europeia, que coloca o tambor e o ritmo para ser suporte para a flauta tocar, né? E aí eu quero encerrar fazendo uma citação de um compositor que não é negro, mas me parece que essa fala dele é muito importante para a gente pensar.
Eu disse para vocês que a escolha desse fazer sonoro, ele não se refere só a uma escolha sonora, ele se refere a uma escolha de como estabelecer relações sociais. Eu estou propondo para vocês que a música africana ela é como sociedades africanas que escolhem uma relação horizontal entre os seus. Aí o John Cage, num dos seus textos, ele faz a seguinte referência, para a gente pensar. As grandes obras da música europeia, referenciadas, elas são as grandes obras das ditaduras, das monarquias e dos regimes com primeiros ministros. O que ele quer dizer com isso? Que aquele som é som de uma relação social que não é horizontal. O que eu estou propondo é que a música africana ela é essa tentativa de relação social que se dá na horizontalidade, que se dá onde os tambores, os instrumentos melódicos, xilofones, as flautas, os tambores, se fazem presente sem a tentativa de estar atuando numa verticalidade que determina importâncias, mas determina aproximações, adições. Tá? Eu queria muito agradecer esse espaço e depois a gente, se der tempo, continua conversando. Obrigada, professor. Contamos, então, com a presença na sala do nosso reitor, o professor Roberlane Ribeiro Jorge, a quem convidamos para fazer a sua saudação a todos os presentes. Boa noite, professor Roberlane. Boa noite, Denise. Gostaria primeiramente de pedir desculpas pelo atraso, eu estava com dificuldade aqui de conexão, mas consegui assistir boa parte aí da manifestação do Edu, a quem eu cumprimento, o Edu, o Cartier também, eu gostaria de cumprimentar, a professora Marta pela organização do evento, e quando a gente vê colegas trazer um evento desses, aí eu me vejo um pouco na juventude, porque eu me lembro as épocas de baile, que o pessoal falava música de negro, né? Olha a sutileza, né? Música preta, música negra e música de negro, né? Bom, para mim não faz diferença, para mim não tem diferença, mas para quem fala, tem muita diferença nisso, né? O preconceito, muitas vezes, que vem carregado disso, né? Eu, particularmente, né, eu sou um apreciador de música em geral, admito também que tem uma predileção, é uma coisa sanguínea, eu acho que da ancestralidade, da música negra, música preta. Eu curti meus bailezinhos lá em Pelotas, então era muito bom. Claro que aqui é outra conotação, logicamente, né? Aqui é uma conotação mais erudita, mais acadêmica que está sendo trazida para nós, mas eu não podia deixar de fazer essa referência, né? A minha infância, a minha juventude. E que bom que a gente possa falar desse tema, né? E sem dúvida nenhuma, sem nenhuma carga de preconceito, né? A gente poder discutir música preta na academia, né? Parece simples, parece pouco, mas não é pouco, não. Não é pouco a gente estudar essa temática, trazer essa temática. Claro que a gente sabe que a questão do negro também é muito ligada ao esporte, à música. Então, eu diria assim, quando a gente traz esse tema, eu gostaria de dizer, de ressaltar, que é mais um talento de um povo que a gente está trazendo. Porque eu também acho importante ressaltar isso, que o negro também não é só música, mas é também música. É também música, é ciência, é física, é matemática, é engenharia, para falar da minha área. O negro está na gestão, que nem nós estamos aqui, eu, a Marta, é tudo isso. Então, o pano de fundo de toda essa nossa discussão também é esse Edu, também é esse Cartier, também é esse Marta,
também é esse, pessoal. Bom, era essa a minha saudação. Vou continuar aqui na escuta dos amigos. Estou vendo que tem bastante gente, não conheço muita gente, mas certamente não faltarão oportunidades para que a gente se conheça e para que a gente troque as experiências. Vocês sabem, né, que a Unipampa também tem o curso de música. E até fazendo só um parênteses em relação à música, uma discussão que a gente está trazendo também, que a gente está propondo, desafiando, a gente está, uma proposta até da nossa gestão, é que a música sirva também para trazer um pouco da nossa identidade. E uma coisa que sempre me incomodava, assim, me inquietava, né, a Unipampa não tem um hino, não tem uma música, não tem um som. E a gente sabe que o som remete a muitas coisas. A prova está nós aqui, né, discutindo música preta, música negra. Então, é um desafio que foi interrompido inicialmente por causa da pandemia, mas é o poder da música. A gente acredita, eu acredito, a música com esse poder de identidade, e é o que a gente está trazendo para que se faça um concurso para que a gente tenha esse hino da Unipampa. E eu tenho certeza que parte desse hino, dessa identidade, vai ter uma pitada da música negra também, com certeza. Se depender de mim, vai ter um atabaque, vai ter um tambor, vai ter um supapo do nosso giba-giba, vai ter muita coisa ali nesse hino, nesse samba, e vai ter coisa branca também, claro, vai ter coisa do índio, vai ter muito disso. Então essa é a nossa proposta, e eu gostaria de externar isso para dizer o quanto que é caro para mim a música, né, e o quanto que ela nos identifica. Desculpe se eu me estendi, vocês estão aqui para escutar o Edu, para escutar o Cartier, mas eu sou assim, quando eu começo a falar, me segure. Obrigado, pessoal, uma boa noite. Passo a palavra aí para a Denise. Muito obrigado. Antes de passarmos a palavra, então, à professora Marta, lembramos que as perguntas podem ser feitas através do chat, né? E também que esse webinar, a gravação desse webinar estará disponível no canal do YouTube da Assessoria de Comunicação Social. Professora Marta, por favor. Bem, nós gostaríamos de agradecer as palavras do nosso reitor, né? E gostaríamos de agradecer enormemente a contribuição que o Edu Pacheco nos traz, né? Dessa possibilidade de estar entendendo a música historicamente, entendendo por que alguns ritmos, né? Eles acontecem aqui e eles não acontecem em outros lugares. Qual é a história desses ritmos, como que se configurou isso a partir da história, né? Mas tem uma questão bastante interessante aí, Edu, nessa tua fala, e eu gostaria que tu explorasse um pouquinho depois, porque já tem algumas perguntas ali no chat, algumas nessa direção e outras não, né? Qual a relação que tu faz entre a música negra e a corporeidade? Eu falo porque vocês dois sabem que eu sou do universo da dança, né, e mais especificamente da dança afro. E então, como professora de dança afro, a gente percebe que a musicalidade, o som dos tambores, ele chega nos nossos corpos de uma forma diferente do que chegam outros estilos musicais. E o quanto isso é bacana a gente perceber, né? E eu, ao ministrar aulas de dança afro, eu costumo sempre dizer que só dança afro aquelas pessoas que se entregam, né? Que conseguem confundir o som dos tambores com o seu corpo, com aquela manifestação que o som produz a partir do nosso corpo. Então, se você puder falar um pouquinho disso, porque eu sei que você sabe isso muito bem, né? Então, se você puder falar disso um pouquinho, depois a gente agradece. Passo a palavra para o meu querido Sandrinho, para ele fazer as considerações dele. Estão me ouvindo? Liguei o microfone, está ouvindo? Tranquilo? Ouve? Está ouvindo? Então, para mim é um prazer imenso, né, poder participar de espaços, né, construídos como este, onde a gente pode estar refletindo sobre o nosso papel, né, enquanto ser humano, antes de qualquer outra caracterização, mas enquanto ser humano, da gente poder discutir a igualdade, né, de poder refletir sobre esses assuntos, né, que são tão pertinentes, principalmente no momento que a gente está vivendo,
onde a gente está vendo que o isolamento nos torna cada vez mais dependentes um do outro, apesar de não estarmos juntos fisicamente. E ainda bem que ainda temos a questão tecnológica que pode ainda nos aproximar nesse momento de dificuldade. Então, assim, momentos como esse são muito importantes para a formação da gente, né, para a informação da gente, e para que a gente possa dialogar e colocar, né, passarinhos a voarem por aí, distribuindo as suas sementes nos vários lugares diferentes, para que a gente possa estar cada vez mais construindo espaços como esses, né. Com relação ao que aconteceu nos Estados Unidos, né, eu acho que a negação do racismo no nosso país é uma coisa muito forte, né, e muitas vezes até apoiado pela própria questão da democracia. Né. A democracia, por um certo modo, até acaba validando a negação desse racismo, e muito do que a gente consegue até como entrar em espaços como esse para a gente poder discutir essas coisas, ele é através da meritocracia. E a meritocracia de eu poder ter estudado um monte, de eu poder ter me esforçado um monte para estar nesse lugar que estou hoje, para poder ter uma voz, para me possibilitar com essa voz eu chegar a refletir sobre essas coisas. Né? Então, assim, eu acho que o fato da gente considerar a miscigenação como um fato de evolução do negro, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, né? O fato de você se miscigenar, e isso é o fato de você dizer que uma raça está evoluindo. Então, assim, eu acho que enquanto a gente estiver pensando que essas coisas são normais, né, que esses fatos que estão acontecendo aí, não somente nos Estados Unidos, porque no Brasil e na cidade da gente isso acontece direto, o tempo inteiro acontecendo essas atrocidades, enquanto a gente não começar a pensar que isso não é normal, como o próprio fato da pandemia, de estar todo mundo hoje na rua achando que ninguém vai pegar, não é normal, gente. E a gente precisa encontrar espaços e precisa construir espaços para discutir essas coisas, para a gente, principalmente, no meio acadêmico e no meio escolar, a gente levar isso para as crianças, porque tem certas coisas que já estão institucionalizadas e que é muito difícil de você mudar. Mas tem gerações que estão chegando, tem uma juventude maravilhosa aí querendo, clamando por justiça, né? Não a justiça que eu digo é a justiça de você poder, de você ter direito às coisas que todos têm, né? Então eu acho que talvez a mensagem que trago com relação a isso é que a gente não pode deixar isso se tornar um fato normal, né? Com relação ao convite, eu agradeço imensamente esse convite, né, de poder estar aqui, né, relembrou, ainda bem que ela não disse quanto tempo atrás foi o nosso último encontro, mas éramos estudantes ainda, e da gente poder vir aqui, né, falar um pouquinho da vida da gente, das coisas que a gente está fazendo, das coisas que a gente está discutindo, das coisas que a gente acredita, né, e dizer que, por exemplo, eu sou um percussionista, né, um músico, que sou oriundo, como o próprio Edu comentou, eu sou oriundo de escola de samba, e lá eu vi tu construir as coisas com muito poucos recursos e tu fazer aquilo acontecer num período curtíssimo de tempo. Então é um ensinamento que se tem dentro de uma escola de samba, que, apesar de que o poder público muitas vezes não acredita nisso, mas o poder de transformação que tem dentro de uma comunidade, né, que vem com música, que vem com arte, que vem com história, que vem com antropologia, que vem com estudo, que vem com um monte de coisas, e que passa simplesmente por uma festa, que é uma festa, não, tem tanta coisa que está dentro disso, e eu vim da escola de samba, então eu posso dizer isso com propriedade. Então, eu vi a Jamaica, né, vindo desse meio. O Edu, eu não vivenciei isso com o Edu, porque eu conheci o Edu um pouco depois, e assim, o Edu não é um irmão mais velho meu, né? O Edu é uma pessoa fantástica, que eu tenho um apreço, um carinho muito grande,
e uma admiração por todo esse trabalho que ele vem construindo, e só por essa fala que ele falou anteriormente, a gente já vê a grandiosidade que se tem, quanta coisa boa, quantos elementos a gente pode tirar dessa fala dele, para a gente continuar pulverizando espaços como esse, de discussão, de reflexão, enfim, né, sobre música, sobre educação, sobre cultura, sobre desenvolvimento humano, né, que eu acho que isso é o mais importante de tudo, né, a gente se desenvolver, com o tempo, a gente está deixando de sermos humanos, a gente está apenas ser, né, o humano está ficando para trás, a gente está deixando muita coisa, e quando eu falo assim, por exemplo, no povo brasileiro, né, na música brasileira, e aí a gente diz que tem influência daqui, tem influência de lá, que é não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu acho que a gente também, eu não sei, né, na minha concepção, enquanto a gente não tiver o pensamento que nós não somos de uma raça, nós não somos de uma cor, nós não somos de uma classe social, e sim brasileiros, talvez aí a gente começa a entender todos esses processos de trazer a igualdade a todos, né? O poder, as desigualdades da gente conseguir aí batalhando para que essas desigualdades cada vez fiquem mais fracas ou até mesmo se destruir. Eu vim falar um pouquinho, né, na minha fala, mais sobre o meu processo de composição. Né? Eu sou um músico que gosto muito de experimentar, né? Eu sou muito curioso musicalmente. E isso tem muito a ver com a minha escola de samba lá, tem muito a ver com a minha formação, tem muito a ver com o mundo que eu vivi, né? Tem muito a ver com o choque que eu tive quando saí do meio popular para ir para o meio acadêmico. Eu lembro assim como a primeira vez que eu ouvi um Beethoven, sabe, que eu ouvi dentro da universidade, foi um choque para mim. Isso, porque era um mundo completamente diferente de tudo que eu já tinha ouvido. Apesar de ser sempre curioso, né, mas era jovem, não tinha isso. Então foi um choque cultural, um choque musical, um choque sonoro, um choque de tantas coisas. E uma outra coisa que é importante, assim, um bloqueio que surgiu nesse momento, que parece que tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que a gente tem lá, que a gente traz da rua, parece que aquilo se desfaz quando a gente vê isso, né? Principalmente dentro do meio acadêmico. Eu senti isso no meu momento, né? E a minha luta, desde então, é justamente o quê? É com que esse choque, né, que ele sirva para mim crescer, que esse choque no meu aluno, né, no meu companheiro de aprendizado, que faça ele crescer, e que aquilo tudo que ele sabe lá de fora não se perca dentro da universidade, dentro de um contexto acadêmico, né? Então isso é uma coisa, uma questão muito importante dentro do que eu trabalho, assim, né? E essa questão de curiosidade que vem desde a infância, e até por decorrência lá atrás ainda de não ter condições de comprar instrumento, de não ter condições de fazer aulas particulares, porque isso era muito comum há muito tempo atrás. Então, nos faz procurar ou encontrar outros caminhos para a gente adquirir, né, para a gente esse conhecimento, para a gente fazer, né, e dentro disso veio muito a questão da construção dos instrumentos musicais. Então, fazem muitos anos que eu não compro instrumento. Os meus instrumentos são todos construídos por mim. A grande maioria, pelo menos assim, ó, há mais de 10 anos, os instrumentos da minha carreira artística são construídos por mim. E algum outro são os que eu ganho de presente, porque as pessoas veem que eu gosto muito dessa coisa exótica e acabam me dando de presente um instrumento aqui, um ali. E o que eu digo, o que eu quero dizer com relação a isso? A questão da indústria cultural, né? A questão o instrumento ele precisa ter uma marca, o instrumento ele precisa ter um... Não, e eu já sou ao contrário disso, porque o instrumento para mim, antes de qualquer coisa, é o som. Então, né, que é a matéria-prima do meu trabalho, o som, a qualidade sonora. Então, nessa curiosidade, então, construí muitos instrumentos, né, e veio trazendo isso já há algum tempo, eu chego na questão do meu processo criativo, né? Que o que é o processo criativo para mim? Né? A questão
O processo criativo, para mim, na verdade, é um entorno, é um mergulho, é uma imersão na vida do próprio artista, que no caso sou eu, na minha própria vida. Eu produzo coisas que fazem parte da minha identidade. Seja ela musical, seja ela sonora, da minha floresta dos sons, como eu gosto muito de dizer isso, das minhas origens, do contexto em que vivi, né, das minhas experiências que marcaram, que ficaram em mim, né, que tá tatuado em mim. Então, o meu processo criativo, ele vem muito disso, né? Então, ele não é construído de qualquer maneira, ele não é feito de qualquer... Não, ele tem uma estrutura, ele tem um norte, né? E esse norte, ele precisa de muito estudo, muita dedicação, ele, na verdade, ele é constituído de vários Sandros dentro do próprio Sandro. Vários Sandros em mim, né? O fato de se constituir esse processo criativo, aonde eu dividiria ele em 3 partes, assim, né? A primeira parte seria a parte da ideia, né? Da inspiração, quando ela surge, né? Como essa música chega em mim, ou como a necessidade de compor chega em mim, como como é que o que me afeta, o que acontece para mim poder ter esse processo de inspiração? Que esse processo de inspiração não é algo simplesmente que chega, mas sim é um exercício diário de estar sempre fazendo e sempre buscando algo novo. Então essas ideias, elas partem do que eu estou vivenciando hoje, do que eu tô, ou que eu já vivenciei, ou que eu já passei, ou sei lá, enfim. Né? Essa seria a primeira parte do processo criativo. A segunda parte que eu gostaria de comentar quanto ao processo criativo é a questão da própria produção, né? Que é aí que entra a experimentação, que entra a brincadeira com os jogos das ideias, né? Então, de materializar o que vem na mente ou o que está no corpo e jogar para dentro do instrumento. Isso é uma coisa que nem todo mundo, ou até mesmo eu, muitas vezes não consigo. Tem coisas que eu não consigo por questão de deficiência técnica, mas a minha cabeça pensa certas coisas e eu vou construindo isso, então vou experimentando até chegar na concretização dessa ideia e dizer assim, bom, agora está pronto. Que seria a terceira parte do processo criativo, que seria a divulgação. No momento que se formata esse material, que se formata esses sons, né, que se constrói uma relação entre eles e digo, bom, agora vamos divulgar, agora vamos largar para... já não é mais minha, né? Então, assim, pensando nisso, né, até agora, o que a gente pode pensar, assim, né, que tudo isso vem de uma questão interna, que é o primitivismo, né? O primitivismo que está em mim, né? E que de alguma maneira, em algum momento, ele vem para fora, ele exterioriza. E como é que... Por que eu gosto muito de brincar com esse primitivismo? Porque isso ninguém me tira. Assim como o estudo e como a dedicação para o conhecimento, e aquilo que eu produzo enquanto conhecimento, ninguém me tira. O primitivismo, em vários momentos, ele está em mim. E quando a gente pensa em primitivismo, a gente vai lá na Idade Antiga, e aí a gente vê o homem primitivo, né, brincando com a clava, né, enquanto arma, brincando e batendo, não tocando, mas batendo na madeira, e depois, num certo momento, tocando nessa madeira e percebendo que essa madeira tem som e que essa madeira é possível de comunicar, que essa madeira, com ela, é possível de tu falar sem palavras. E aí, chega num momento que a madeira, ela se une à pele, ao animal, né? E aí, pronto, o que a gente tem aí? A gente já tem o tambor. Madeira e pele. Pronto, já estou com o tambor. Só que surge um elemento novo aí nessa parada, que é a questão do olha aí o tambor aí. Que é a questão do minério, né? Do ferro. Se associar nisso e dizer assim, ó, bom, agora eu não preciso mais do fogo para afinar o meu tambor. Eu evoluí enquanto o fogo me ajudou na minha alimentação para diminuir a minha arcada, aumentar o meu cérebro e fazer eu pensar mais e comer
menos e entender todo o processo de como se busca o alimento, de como se planta o alimento, e com isso o tambor evolui e ganha o elemento ferro na sua constituição, e aí eu posso afinar esse instrumento sem a necessidade do fogo. Olha só essa evolução. E nessa evolução tem tudo a ver com alimentação também, né? Só que quando eu falo nisso, eu falo de tambor. Eu estou falando de tambor, né? E eu estou falando de 3 forças da natureza, né? A madeira, o ferro e o animal, a pele. 3 forças da natureza. Então fica impossível, gente, quando se toca um tambor, seja em qualquer cultura do mundo, você não sentir alguma coisa. Quando a Jamaica comentou a respeito da corporeidade, né, eu lembrei disso direto, assim, porque isso é frequência. E a frequência, ela atinge o corpo da gente. Algumas coisas atingem na cabeça, outras coisas atingem na barriga, outras coisas atingem no peito, outras frequências atingem as pernas. E aí muitos tambores atingem todo o corpo. E aí tu não tem como tu não te entregar para ele. Ou tu te entrega, ou tu não vai fazer aquilo que seria o mais bonito, que é a simbiose entre o corpo e o som desse tambor, né? Então, assim, nesse processo criativo todo, o que eu diria, assim, para sintetizar, né, como eu penso a música no momento de uma composição. Muita coisa é natural, gente, muita coisa vem e pronto, mas muitas coisas é o exercício diário de estar sempre ali tentando. Eu agora aqui até vou fazer uma experiência. Eu estou com um negocinho montado aqui. Eu vou fazer uma experiência, por exemplo, de mostrar uma música, um processo de composição em tempo real aqui. Tá? Rapidíssimo, assim. Então, por exemplo, a gente está falando em ancestralidade, a gente está falando em tambor, então vamos pensar, por exemplo, num ritmo, num andamento tribal, num compasso tribal, um 6/8, né? A música não é quadrada, ela vai em círculos. Tá muito alto? Tá bom assim? Tá bom? Vamos pensar na África, vamos lá para a África. Sei lá. Vou colocar um intervalo mais dissonante. Aqui.
Então, né, aqui eu poderia ficar experimentando até, mas assim, o processo criativo, enfim... Obrigado, gente. Mas isso são exercícios que eu faço todo dia para não perder a minha questão, a minha ancestralidade, né? O meu pé no chão, a minha raiz, né? E nesse sentido, eu penso assim que resumindo, né, de um modo geral, assim, que as escolhas, por exemplo, né, que está no título da palestra, né, as escolhas do povo negro para criar os sons do mundo, né? Então, eu acho que, assim, eu poderia salientar algumas coisas, que seria, acho que o Edu já comentou antes, a ancestralidade, o estudo das nossas raízes, o conhecimento e conscientização da riqueza das nossas raízes sonoras. E aí, como escolha principal, que eu digo, né, nesse sentido todo, que seria a voz, né? Porque a voz tem vários sentidos. A voz no sentido... Eu acho que isso aqui não precisa, né? Isso aqui está dando um eco aqui. A voz no sentido mais... enquanto fala, mas a voz dos nossos tambores. Porque através da voz dos nossos tambores está a voz da nossa cultura, né? Então, o que eu imagino, então, né, para esse primeiro momento, seria a construção de maneiras, a necessidade que se imagina com relação a tudo isso, que eu imagino, é a construção de espaços, né, que eu já falei lá anterior, mas a construção de espaços em que a nossa voz, seja ela com o canto, seja ela com a dança, seja ela com a poesia, seja ela com o teatro, seja ela com a música, seja ela com o tambor, né, ela precisa ser ouvida. E com isso eu fecho essa primeira parte, né, do que eu teria que falar. Eu não sei se eu sigo adiante, eu acho que eu vou seguir adiante melhor. Eu sigo adiante, seguindo a parte mais curta, né, mas, tipo, a questão é melhor, isso. A composição musical como afirmação do coletivo, né, que seria a segunda consciência, né. Por exemplo, a música, eu imagino a música como a construção de um espaço de convivência onde essa música, essa cultura, essa arte, essa diversidade que se vem através da palavra, através do som, através do poema, né, que ela nos permita momentos como esse aqui, né, momentos de reflexão, compartilhamento, momentos de compartilhamento, momentos de soma, como diz o Edu, né, de es, né, momento de e, não de es, né, momento de e, de soma, e principalmente de doação e construção de conhecimentos, né. Então, a convivência horizontal, no caso, é um possível momento de construção de dizeres, né, de construção de dizeres através dos nossos anseios, das nossas dúvidas, das nossas inquietações, enfim, né, e que é no coletivo que se fortalece. Então, quando o Edu disse lá no título, um tambor quando toca só, toca triste, isso é uma verdade infinita, né? E aí a gente leva esse tambor para cada um de nós, porque todos nós temos um tambor que nos leva, que nos carrega para baixo, para cima, e isso eu digo todos nós no sentido mundo, né? Que seria o nosso coração. E o nosso coração ainda ele bate num ritmo de samba. Por isso que o mundo inteiro, quando ouve o samba, fica enlouquecido. É uma coisa, né, fantástica, que além de todas as frequências dos instrumentos que nos permitem o corpo viajar, né, as frequências nos fazem perceber, né, que ele só se solidifica através desse elemento pulsar, né, que tem dentro do coração da gente. Então, no mundo inteiro, as pessoas... Isso é muito interessante, eu já comentei várias vezes, mas no mundo inteiro, gente, todo mundo toca samba, só que não sabe. E muitos países não conseguem dançar o samba, e no coração deles está o tambor. Tu, tu, tu,
Talvez não se perceba, porque a maneira como a gente vive, a forma como a gente cada vez mais deixa de ser humanos, né? Estamos perdendo a sensibilidade. Então, acho que a gente tem que sensibilizar para sentir essas coisas, né? A gente tem que buscar elementos que façam com que as pessoas sintam o tambor, sintam a voz que naturalmente tem dentro de nós, né? Então, com essa fala, eu acho que eu termino, pelo menos, essa parte, né, para a gente abrir. Eu acho que é legal a gente democratizar, porque, através das perguntas e questões que poderão vir daí, né? Mas, de antemão, eu agradeço, tenho um carinho muito grande por vocês, Jamaica e Edu, né? Por lutar incansavelmente por dar voz, né? Para dar voz, para construir voz, para fazer com que essa voz chegue a todos os lugares. Que hoje, por exemplo, estamos falando, quer dizer, ontem estávamos falando dentro de uma sala de aula para 20, 30 alunos. Hoje a gente está falando dentro de uma live para, sei lá, 50, não sei quantas pessoas estão aqui, 55 pessoas no momento, só que isso está no mundo inteiro. Então, olha só o poder que a gente tem de democratização, né, que essa internet está nos dando nesse momento, e eu acho que a gente tem que utilizar isso, tem que utilizar como ferramenta para que a nossa voz, para que a voz dos nossos tambores, para que a voz dos nossos anseios, eles cheguem ao maior número possível de pessoas, para que a gente possa buscar uma consciência coletiva do quanto é necessário e o quanto é preciso o outro em mim. Então, eu fecho aqui a minha fala e passo para Martinha. Obrigado, Sandrinho. Fiquei extremamente emocionada, assim. Acho que a gente está num período bastante sensível, que a nossa saúde mental tem que ficar sendo alimentada, né, diariamente, para que a gente consiga ficar numa boa, se é que isso é possível, né, ficar numa boa nesse período aí tão tenso. Mas eu gostaria de dizer que eu fiquei super emocionada, lembrando da nossa oficina, lá no curso de Educação Física, quando ainda éramos estudantes, mas que você já era o cara, né, da percussão para mim e para tantos. E dizer que naquele momento a gente conseguiu emocionar e produzir ritmo, som e desenvolver um pouco da corporeidade daquelas pessoas, daqueles alunos que, para muitos deles, era a primeira vez que eles eram colocados à frente, né, da musicalidade negra, da percussão, e foi de muita qualidade aquele trabalho, ficou uma marca lá naquele centro de educação física. Então, quero te agradecer por essa tua participação, pela forma como você vê as coisas e vê o mundo, pela forma como você se interpreta a partir dessa ancestralidade. E, na verdade, nós somos sobreviventes, né? A maioria de nós somos sobreviventes de uma história e que a gente procura buscar essa essência que nos alimenta e nos garante a sobrevivência, né? E eu não falo só na questão da musicalidade negra, mas eu também falo da capoeira, eu falo dos terreiros de matriz africana, que são espaços de resistência e são espaços que dizem muito de nós. Dizem sim de um povo brasileiro, de tudo que foi aqui agregado, somado e produzido, mas dizem do solo africano que está muito presente em nós, né? E das escolhas que que a gente faz no decorrer da nossa vida, né, de representarmos a resistência através da música, através do corpo, através do som, através do barulho, né, desse barulho que para nós é muito bem-vindo e ele é permitido e não é, e causa estranhamento em algumas pessoas. E o mais importante disso, Sandro e Edu, é perceber o quanto profissionalmente vocês seguem nessa linha
nessa perspectiva de educar a partir daquilo que é ancestral, né? Porque nós somos um povo de tradição. Isso é muito bacana, né? Esse assumir-se com todas as suas nuances, ele precisa cada vez estar mais forte, né? Precisa entrar nas pessoas com um vigor muito grande para que elas se percebam assim. E para que as pessoas não negras também entendam que essa luta, ela não tem classe, né? Ela não tem raça, ela é uma luta de todos e todas, né? Porque, como já dizia Angela Davis, não basta não sermos racistas, nós precisamos ser antirracismo. E esse antirracismo, ele tem uma conotação grandiosa, ele ultrapassa todas as esferas que a gente acha que não pode mudar, né, e pode ser mudado. Então, por que a escolha, né, de vocês e outras pessoas estão sendo escolhidas, e outros temas a gente vai abordar aqui até o final desses nossos webinários. Nós estamos trazendo pessoas que acreditam nessa referência africana, nessa matriz africana, e que escolheram para suas vidas essa matriz enquanto possibilidade. E isso é forte. Isso é muito forte, porque, na verdade, vocês, tanto quanto eu, sabem que o mais fácil é não assumir isso. O mais fácil é deixar de lado aquilo que nos representa. Porque a sociedade nos ensina isso. Ensina que isso é feio, que a nossa religião é feia, é diabólica ou é do mal. Que tocar tambor não é uma coisa legal. Que jogar capoeira não é uma coisa legal. Então, o mais fácil é nós nos distanciarmos das nossas tradições. Então, quando a gente vê nas universidades, por aí afora, pessoas cumprindo esse papel de educar, sim, mas de fomentar a militância, isso é muito bacana. E isso nos traz uma energia muito grande, como agora na sua composição. Isso nos deixa vivo, nos deixa vivas. Porque a gente é oriundo de uma matriz que tem uma história massa, que as pessoas desconhecem, mas que ela é possível. E que é possível fazer ciência, sim, através de uma perspectiva negra, através de uma perspectiva preta. Então, eu queria agradecer, dizer que a gente tem alguns comentários, que não chegam a ser perguntas, mas alguns comentários no nosso chat, né? Então, a gente vai para esses comentários e depois a gente volta para vocês fazerem as suas considerações, ok? Bem, nós temos uma pergunta do professor Paulo Silveira, onde ele diz, uma pergunta não, né? Ele faz uma ponderação. A música negra se caracteriza pelo improviso, ao contrário da percepção formal europeia. Daí ele pede que vocês explorem um pouquinho mais isso. O Edu até deu um toquezinho, mas disse que no segundo momento estaria refletindo sobre. Pode ser qualquer um de vocês. Sandro, quer falar? Fica à vontade, Edu. Ô, Preto, quebrou tudo, velho. Bah, me arrepiou aqui, velho. Me emocionou. Nas tuas palavras também. E eu vou te dizer aqui, ó, infelizmente, e aí eu quero tomar emprestado palavras de uma pessoa que me ajuda muito a pensar, que é o professor Silvio Ferraz da USP, filósofo, compositor. Essa ferramenta não foi feita para isso que a gente está fazendo, velho. Isso aqui foi inventado para reuniões empresariais, e aí esse delay tem propósito, velho. Ele não foi inventado para a gente tocar junto, saca? E a gente está burlando. O que a gente está fazendo aqui, a gente está burlando. Isso aqui foi inventado por outra coisa, a gente está dando outro sentido. A questão da improvisação é o seguinte, ela não é uma marca disso, como muitas coisas não são, ela não é uma marca de exclusividade do povo preto. Muitas culturas têm a improvisação como uma marca no seu fazer musical. Inclusive
as codas, aí a galera da música que tem estudado música erudita pode me ajudar aí, que a coda, que é um lugar nos concertos reservado para o concertista mostrar sua virtuose, hoje, que é escrito, antigamente não era. Era um lugar de improvisação, né? Então, ela não é uma marca de exclusividade, mas é uma baita assinatura o que a negritude faz com o improviso. E um dos exemplos disso é o jazz. Porque o jazz é outro exemplo do que eu propus a partir do Muniz Sodré, da ideia de adição que a negritude faz nos lugares que chega, nos lugares que atua. Né? A improvisação é uma forma de expressão em ato. Né? Na composição, tu escreve, guarda, né, e retoma. A improvisação, tu cria. E essa assinatura de improvisação, nos tambores, na música percussiva, tem uma marca assim, que é de atenção de muita gente. Alguns filósofos pegaram para si essa. Se eu não me engano, até o Gilles Deleuze fala de improvisação, né? Nessa perspectiva de um lugar de potência de invenção, assim. Mas o que a africanidade faz com a improvisação é o que são os solos de djambê. Bem, procurem os solos de djambê dos negros africanos para vocês verem. Eu quero pegar uma carona no que a Jamaica disse para dizer duas coisas. Posso rapidinho, Marta? Que é o seguinte. Cara, pensa o que é a capoeira. Não é exclusividade da negritude, dos africanos, inventar jeitos de lutar, de brigar. Mas só foi a africanidade, só foi a gente preta que inventou um jeito de brincar dançando e cantando. Isso é uma marca de invenção da negritude. Tu jogar, tu dançar é diferente de marcializar. Eu queria chamar a atenção para isso. Dessa riqueza que é a capoeira, que é a marca de não jogar as coisas para fora que eu estava falando antes. Porque a capoeira é música, é dança, é jogo. E é tudo isso numa coisa só. E a outra coisa, tomando como provocação que a Marta disse, é para vocês anotar. A dissertação da Janine Maria Vegas da Cunha. Poder e política sobre o ponto de vista das mulheres de terreiro no Rio Grande do Sul. A Nina, que é como a gente chama, vai lá falar com as IAs. E a Nina escolhe dizer que as IAs e os terreiros produzem uma epistemologia que é horizontal, que é de troca e que é do feminino, porque é das IAs. Então, jogando com a Marta a questão do terreiro. O terreiro, gente, tem muito para ensinar sobre estar no mundo. As IAs têm muito para ensinar. Ok, Edu? Sim, sim, sim. Sandrinho, por favor. Oi. Eu acho que já foi comentado, o Edu coloca as coisas de uma maneira filosófica tão bonita que até a gente se envergonha depois de colocar as palavras da gente. Mas
Enfim, eu acho que... cara dura isso. Que cara dura aí, velho. Tu já falaste tudo. Eu fiquei impressionado com a tua fala, meus parabéns. Foi maravilhoso, maravilhoso. Eu passo a Martinha. Se tem algum outro questionamento, alguma coisa. Adoro a Martinha. Tu sabe, Sandrinho, que essa questão da Martinha, quem conhece a Martinha é porque, pô, conhece desde pequenininha mesmo. Que a nova geração não conhece mais por Martinha, né? É Marta ou é Jamaica, mas quem chama de Martinha é porque realmente conhece. Bem, então eu passo para a Denise, pergunto aos palestrantes, vocês gostariam de fazer alguma contribuição a mais, ou se a gente alcançou o nosso objetivo hoje, né, de trazer essa temática tão importante e tão desconhecida, né, isso que eu gostaria de falar, muito desconhecida para quem não é do ramo da música, né, do universo da arte. E aí aproveito dizendo que fiquei muito feliz de ver aqui os amigos e amigas de vocês dando saudações e tal, e se saudando também ali, parece que foi um ponto de encontro hoje para muitas e muitos ali, né, que não se viam há algum tempo, isso também é bacana, transitar, né, por outras áreas é bastante importante para nós. Então, se vocês não têm alguma mais colocações, né? Eu tenho uma minha. Ok, por favor. Que é aquilo que tu perguntou do corpo e do tambor. Tá? Que eu acho que é importante, que eu acho que cabe trazer. Quando o Sandro bem maravilhosamente falou que o tambor atravessa o corpo, né? A música atravessa, quando pega o tambor não tem de solavanco pegando as pessoas. A gente não pode esquecer que quem inventou essa história que corpo é uma coisa, espírito é outra, quem inventou essas música para sentar e ouvir não foram os africanos. Toda uma história filosófica, religiosa do Ocidente se pautou pela ideia dessas dualidades. Num outro rumo, a música preta, a africanidade, ela não está fincada nas dualidades. Então, tocar não é diferente de dançar, dançar não é diferente de tocar. E isso se coloca uma perspectiva de afastar essas que é dual, para a gente estar num lugar aonde, vou roubar lá o termo, rizomaticamente as coisas estão acontecendo. Então não tem, e mais importante, não tem chegada de primeira, tem escolhas. E quando o tambor toca, é só porque o corpo está em movimento. E aí tem uma coisa que é muito linda, porque o tambor só toca se a mão dança em direção à pele. E se a mão dança em direção à pele, o que a pele produz toca a pele do outro. E essa é uma perspectiva africana. É isso aí. Perfeito. Nós temos duas questões importantes aqui que eu não queria deixar de colocar, tá? Só deixa eu me situar aqui de novo. Então, o Reni pergunta, pode falar um pouco mais sobre o terreiro e o que tem para nos ensinar? Eu não sei para quem foi a pergunta, né? Mas eu gostaria de dizer para o Reni que a questão da religião de matriz africana, ela daria uma outra live, um outro webinário, né? Porque tem questões bem particulares que a gente poderia estar colocando. Mas sim, pelo histórico da constituição dos terreiros, né? E dos terreiros como referência, eles se colocam aí numa possibilidade de preservar, né, de preservar a nossa tradição, né? Então, de uma forma oral, há muito
tempo, porque hoje que se vislumbra, né, hoje não, nos dias mais atuais, se vislumbram pesquisas científicas, o Edu citou uma aqui, a gente poderia citar tantas outras, pesquisas que são ciência e são a partir da realidade dos terreiros e da contribuição que o terreiro traz. Sim, né, o terreiro, ele é eminentemente musical e rítmico, né? Existem as danças dos orixás, os toques dos orixás, os fundamentos do tambor, os fundamentos da corporeidade, e sim, eles nos ensinam muito nessa constante busca de conexão nossa, enquanto seres humanos, e a natureza, né? E aí, se os meninos quiserem complementar, eu acho que tá ok. E daí ele pergunta, o Reni, resposta, por favor. Então, eu só dei um toquezinho. Tem uma colega que eu já acho o nome, mas não estou achando aqui. Ela diz o seguinte, Cartier, você poderia apresentar para nós alguns instrumentos que são que você confeccionou? Agora? Se puderes. Agora? Ela está pedindo, se você tiver aí, se não tiver, ok. Pego rapidinho. Enquanto o Sandro vai lá, ele está buscando. Uma vez a gente chegou num festival para tocar e o Sandro esqueceu o bongô. O Sandro esqueceu o bongô e que tinha que tocar na música dentro do festival, e agora, nós tudo apavorado. Menos ele. Ele foi lá nas lojas, lá, comprou os negócios, tudo, fez um bongô. E ainda ganhou lá o festival ainda. Nós tudo apavorado, e agora não vai ter instrumento. Só quem não estava apavorado era ele. Ele fez na hora lá de tarde o instrumento para tocar no festival. Aqui temos um, ó, que é um vaso de cerâmica, muito simples, com a pele. E aí, ele tem um som de água, de gotas, né? Tem mais outro aqui. Que é nada mais é do que um PVC, uma molinha, e esse som da tempestade do trovão, né? Depois, aqui um outro de PVC, um vaso de plantas, que eu tirei o fundo, coloquei uma pele. Talking drum. Eu tenho muita coisa ali, mas é que eu não me preparei para trazer, porque está tudo guardado ali. Tamo grande, tamo grande! Mas tem muita coisa, gente, muita coisa. Sandrinha, então, foi a Liz Machado que solicitou, viu? Agora a gente buscou o nome dela aqui. Bem, então, eu gostaria de passar para a nossa colega Denise, para ela encerrar este momento e dizer que eu estou, assim, lisonjeada de ter participado com duas feras aí, até acho que não mereço, viu? Mas enquanto coordenadora da ADAF, esse é o meu papel de estar aqui, porque vocês são fantásticos, assim, dispensam qualquer apresentação, né, dispensam qualquer cerimônia, porque vocês, para mim, são referências, assim, e sempre serão. Quando falo em percussão, eu falo em Edu Pacheco, eu falo em Sandro Cartier, e eu falo em Mestrezinho, né, que vocês conhecem, uma pessoa massa lá de Santa Maria, que também transita, né, no universo das escolas de samba, e que me apresentou a capoeira, a percussão, enfim, a culpa é dele, viu? A culpa é toda dele.
Tá bem? O Zinho tá aí? O Zinho tá aí? Não conseguiu aí? entrar porque tinha que baixar o aplicativo. Tinha que baixar Manda o o nosso beijo e abraço para ele lá. Saudade dele lá. Tá bem. São referenciais, né? A gente, deixa só para terminar assim rapidinho. A gente fica cultuando, né, artistas internacionais, artistas do mundo inteiro, sendo que nos lugares onde a gente vive tem pessoas fantásticas fazendo trabalhos maravilhosos que precisam ser ouvidos, que precisam ser vistos, né? E o mestrezinho é um deles, o meu grande mestre, que foi o seu Valdomiro da Cuica, que para mim é uma pessoa assim que resume tudo nessas 3 frases que eu vou dizer, né? Que é no coletivo é que a gente se fortalece, é no respeito que se solidifica a democracia e é na humildade que se perpetua. Muito obrigado, Edu, beijo grande, Martinha e todo o pessoal envolvido nessa live de hoje. Obrigado. Denise, por favor. Universidade Federal do Pampa e da Assessoria de Diversidade, Ações Afirmativas e Inclusão. Agradecemos a participação do professor Sandro Cartier, do professor Eduardo Pacheco, da mediadora, professora Marta Messias, também a presença do nosso reitor, professor Roberlene Ribeiro Jorge, e de todos os demais participantes. Desejamos uma boa noite a todos e aguardamos para o nosso próximo webinar. Até mais. Abraço, Sandro.